Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, todos que acompanham aqui a TV Tupiraçaba de Niquelândia. Muito bom poder levar até vocês uma palavra de oração, uma palavra bíblica, aqui nesse fim de ano que nós recorremos aos céus e a potente mão do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteve conosco a cada passo nessa caminhada magnífica. Meu nome é Daniel Abreu, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Niquelândia, Goiás. Aqui, esse é o nosso presidente de honra, meu pai, nosso mestre, nosso mentor, pastor Alvérsimo Pereira de Abreu, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que está nos passando o trabalho da obra do Senhor no Ministério de Madureira em Niquelândia. É uma história, é uma caminhada, é um legado de trabalho à comunidade, de assistência ao idoso, ao menor, à viúva. É um homem que cuidou da obra em Niquelândia por 27 anos e agora está gozando seu momento de descanso e de tranquilidade e passa esse ministério às mãos do povo de Deus para que nós possamos dar seguimento na obra do Senhor. Esse é o nosso pastor Alvérsimo. Eu saúdo a todos neste momento com a doce, soberana, maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui falando neste canal, TV Tupiraçaba, inclusive o nome muito significativo que levanta a memória do início do nome de Niquelândia, ali no nosso Tupiraçaba, conhecido como Traíras. É uma alegria estar aqui. E quero iniciar dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão para todo sempre. E assim poderei estar na casa do Senhor por longos dias. No nosso meio, da teologia, o Salmo 23 é conhecido como o Salmo do Pastor. É muito lindo, é extraordinário conhecer o Salmo do Pastor, uma das mais lindas poesias da Bíblia. Agora, o mais excelente é conhecer o pastor do Salmo. E é isto que eu convido a você para conhecer o pastor do Salmo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última. Ou seja, Jesus é o princípio, é o fim de tudo. Então, estamos aqui neste momento nos deleitando diante dessa grande, soberana e maravilhosa presença. A Igreja de Niquelândia tem trabalhado em prol da nossa comunidade. Nós estamos no mês de dezembro e comemoramos
no dia 10 de dezembro, o dia da Bíblia. É o nosso livro base, é a palavra de Deus. Nós, cristãos, temos a Bíblia como o livro de fé, o nosso manual, a nossa bússola que vai nos levar até o céu. E nós tivemos o privilégio de passar 72 horas, todo o campo de Niquelândia, toda a igreja de Niquelândia, e em 72 horas nós lemos a Bíblia toda. E ao final das 72 horas, fomos até Tupiraçaba, até o povoado Traíras, para um batismo nas águas dos nossos novos membros. Lá, cumprindo a palavra de Deus, as orientações bíblicas, levamos as novas almas que aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas às águas do batismo. Assim como Jesus fez com seu primo João Batista nas águas do Jordão, e naquele momento manifesta-se a Trindade Santa, o Filho descendo as águas, o Espírito Santo sobrevoa a cabeça de Jesus Cristo em forma corpórea de uma pomba, e nos céus a voz do Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o nosso Deus, e ele olha para o seu filho e uma voz de trombeta ecoa nos ares: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. E nós fizemos esse ato de fé, ato profético, e um passo importantíssimo na vida cristã é levar os novos convertidos, as novas almas, os garotos e as garotas que atingiram a idade, às águas do batismo. Foi um momento lindo, um momento ímpar na nossa vida, na vida cristã e dos familiares desses irmãos que descem às águas. E também, em comemoração ao Natal, a nossa igreja realizou uma cantata de Natal, muitas músicas, muitas apresentações, um clima e uma atmosfera de gratidão, de honra a Deus e graça pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem Deus que andou nessa terra, entregou sua vida na cruz e ressuscitou no terceiro dia, fazendo que o cristianismo tivesse validade, porque o seu autor e consumador da nossa fé está vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tivemos ali como um dos atores principais o nosso mestre, o nosso patriarca, pastor Alvérsimo, e foi um momento de muita comunhão, de muita alegria, as pessoas cantando os hinos natalinos e sentindo a presença de Deus, a nossa orquestra tocando e toda a equipe de irmãos e irmãs, crianças, fazendo as suas apresentações. E o nosso mestre, mais uma vez, traz uma palavra para os corações de todo o povo, atiçando assim e revigorando assim o espírito natalino, que não é o velho Noel, trazendo presentes, um velho da roupa vermelha, mas sim a manjedoura de Cristo, o nascimento de Cristo por intermédio de uma virgem, fruto e obra e graça de Deus o Pai, e assim o Redentor das nossas vidas nascendo e trazendo à humanidade uma história de esperança. Foi assim a nossa noite de Natal.
Esta Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Esta Bíblia que Deus usou num período de aproximadamente 16 séculos, ou seja, 1.600 anos, para que ela fosse escrita. E neste período, Deus usou cerca de 40 homens das mais diferentes culturas para escrever a Bíblia Sagrada. Interessante é que nenhum que escreveu um livro tinha a ideia de que um dia esses livros, esses 66 livros, iriam se agrupar e nós teríamos aqui uma Bíblia, ou seja, uma biblioteca. Então, esta Bíblia, ela leva a chancela de Deus. É o único livro que, quando a gente lê, o autor está presente. O próprio Deus é o autor. A mensagem central desta Bíblia é Jesus. O intérprete da Bíblia não são os pastores, não são os rabinos, não são os teólogos. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. E essa Bíblia, se eu a colocar na altura dos meus pés, eu posso dizer, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Se eu colocar à altura do meu peito, eu digo, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas se eu colocar à altura da cabeça, eu estou dizendo, eu meditarei na tua palavra de dia e de noite. E se eu colocar esta Bíblia debaixo de todos os livros da minha estante, ela serve como alicerce. Se eu a colocar no meio dos demais livros, ela serve como coluna. Mas se eu a colocar em cima dos demais livros, ela serve como cobertura. Ou seja, em qualquer lugar que a gente a colocar, ela tem o seu ponto, o seu lugar de destaque. Então esta é a santa, poderosa, inspirada palavra de Deus. E quando o pastor Daniel falava sobre o Natal, o nosso Natal, ele está sendo um pouco conturbado e desviado a sua essência, se bem que não temos uma data fixa do nascimento de Jesus. Convencionou-se que 25 de dezembro, mas é uma data fictícia, que normalmente as religiões cristãs comemoram o nascimento de Jesus ou Natal nesta data. Mas a gente deve sempre, eu quero falar aqui para os pessoas assistentes, conectado na TV Tupiraçaba, que na sua ceia agora, com família, com aquela alegria, que não esqueça de dar honra para o convidado especial, ou seja, para o aniversariante. Mas alguns fazem diferente. Deixa o aniversariante de lado e entra o velho mitológico Barba Branca, chamado de Papai Noel, e ele rouba a cena do aniversariante. Eu quero dizer para você que Jesus é a luz do mundo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o unigênito Filho de Deus. E ontem houve uma apresentação que nós mostrávamos a manjedoura.
quando Jesus nasceu, ele nasceu no estábulo. Estábulo era um local aonde servia de amparo e dava ração para os animais. Eu estive lá onde Jesus nasceu. E esse local é uma pedra, mais ou menos do tamanho dessa mesa. Fizeram tipo de um coxo que a gente conhece aqui na nossa região rural, o coxo para dar ração, feno para os animais. E ali Jesus nasceu. Deitou num berço de pedra. É claro que Maria, caprichosa, arranjou, levou os seus panos para dar conforto para o seu neném, mas com certeza foi fofado ali um pouco com os capinhos que existiam ali. Então Jesus nasceu, ele não tinha um berço de ouro, um berço de madeira em buia, marfim ou jacarandá, ou a sucupira ou pau-brasil. Mas quando ele nasceu, ele deitou num bercinho forrado de capim, aonde não existia o luxo e nem a cor da vaidade. Mas estava ali o maior personagem, a criança mais ilustre que já nasceu nessa terra. A alegria foi tão grande. Os anjos visitaram os pastores que estavam na periferia de Belém. Eu estive em Belém. A periferia de Belém tem pequenas vegetações que eles alimentam as ovelhas. E ali os pastores estavam na periferia de Belém, dando ração ou pasto para as suas ovelhas. De repente, eles tiveram um súbito susto e apareceu um anjo e disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje na cidade de Davi vos nasceu Cristo, Salvador do mundo. Eles foram até lá, levaram presente, prata, ouro, incenso e mirra, e adorar o menino que chegou para nos dar alegria, para nos trazer a salvação. Em nome de Jesus. Deus abençoe nosso pastor, Deus abençoe você, sua casa, sua família, que tenha um Natal abençoado, um ano novo cheio de paz e alegria. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, convida você e sua família para agora, no dia 31 de dezembro, você vir para a noite de virada conosco. Venha para a igreja. Como você vai começar o seu ano é importante, pode determinar os próximos meses do 2024. Às 21 horas do dia 31 de dezembro, nós vamos iniciar a nossa programação e vamos até a meia-noite. Venha comemorar conosco o Ano Novo, receber o 2024. 2024, tempo de conquistas, é o tema para o ano de 2024. Venha para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, você e sua família, para receber, abraçar o Ano Novo com graça, com paz e principalmente com a presença de Deus em nossas vidas, cultuando e adorando o Deus que nos dá um dia após o outro. Esse é o verdadeiro espírito do Natal e do Ano Novo. Deus abençoe todos vocês. Eu quero pedir mais uma vez para o nosso pastor impetrar as bênçãos para você, para sua casa e para sua família. Pastor Daniel e os ouvintes da TV Tupiraçaba, para minha mensagem não ficar, a nossa mensagem ficar mais ou menos sem um fim, e que nessa época o Natal ele fica apenas ali pela manjedoura,
E não termina na manjedoura. Esse Jesus cresceu, ele foi capturado, foi preso e deram para ele uma coroa de espinho. Espinho é uma excrescência aguda tirado do lenho de algumas árvores da nossa região e da região do Oriente Médio, que serviu de coroa. E ao colocar aquela coroa na sua cabeça, era o símbolo grande da zombaria, dizendo que eles estavam coroando o nosso rei. Adentrar a sua cabeça aqueles espinhos venenosos e doloridos. E logo em seguida, trouxeram como de presente uma cruz. Uma cruz que eu a chamo de pesada cruz, humilhante cruz, sangrenta cruz, blasfema cruz, uma rude cruz. Colocaram nos seus ombros e o fizeram desfilar pelas principais ruas de Jerusalém, carregando aquele madeiro que seria um objeto da sua morte. E ele subiu ao Monte Calvário. Calvário nós conhecemos por 3 nomes: Calvário, Gólgota ou Monte Caveira, porque lá tem o formato de um crânio humano. Levaram ele lá para cima, crucificaram as suas mãos, bateram de chicote. Aquele chicote, ele era tão infernal. Ele tinha pedaços de chumbo na ponta e outros materiais cortantes, como ferro ou osso de carneiro. Quando eles batiam no corpo inerte e indefeso da cruz, aquele chumbo penetrava forte na sua pele, provocava uma hemorragia interna, e eles puxavam aquele chicote e aquele pedaço de osso ou outro material cortante vinha rasgando e vinha dilacerando, puxando pele, puxando nervo, puxando veia, artéria, puxando carne. E ali crucificaram meu Jesus. Levaram para uma sepultura, um local cerca de 200 a 300 metros do Calvário, e o colocaram em uma sepultura. Ouvintes da Tupiraçaba, eu tive o privilégio de entrar no túmulo de Jesus, uma visita que fiz a Israel. Jesus enfrentou a solidão do cemitério. Ele enfrentou a frieza da terra, a escuridão de um buraco inóspito. Mas, não vou ficar por aqui não. Ao 3º dia ele ressuscitou. Aquilo não deteve, não reteve o seu corpo. Ele ressuscitou ao 3º dia, está vivo e vivo para todo sempre. Então, comemora o Natal com Cristo vivo, que ele está vivo para todo sempre. Amém? Pode nos abençoar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, com os ouvintes da Tupiraçaba, com todas as pessoas que assistirem este programa através do Instagram, através do YouTube, das redes sociais, e assim a Deus os abençoe para todo sempre. Amém. Amém. E um próspero ano novo. Amém. Obrigado, Ô, Daniel, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado a vocês.